nosso quarto dia, iremos conhecer a fabulosa cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, na passagem pelo Egito. Ele era conhecido por sua grande biblioteca e o seu farol situado na ilha de Faros. Em nosso último vídeo, falamos sobre Gizé e também sobre Pitágoras. Pitágoras nasceu com uma grande marca dourada em sua coxa esquerda, e por isso foi considerado pela sacerdotisa do oráculo de Delfos como um legítimo filho do deus Apolo. Pitágoras passou a infância em Samos, embora tenha viajado bastante com seu pai. Ele foi treinado pelos melhores professores, alguns deles filósofos. Pitágoras viajou para o Egito, onde recebeu sua iniciação dos mistérios das pirâmides. Em 523 a.C., o rei persa Cambises I atacou o Egito e Pitágoras foi capturado e enviado para a Babilônia, onde conheceu sacerdotes e magos que o instruíram sobre ensinamentos espirituais. Em 522 a.C., Pitágoras retornou a Samos, onde fundou uma escola de filosofia chamada Semicírculo, ou Escola Pitagórica. Pitágoras e a sociedade pitagórica viveram através de seus discípulos ilustres, como Sócrates e Platão, que não por coincidência foi quem primeiro citou a Atlântida, lar de todo o conhecimento ocultista, em seus textos Crítias e Timeus. Platão também estudou no Egito, mas não completou sua iniciação. Ao retornar para a Grécia, se desvinculou dos pitagóricos e fundou sua própria escola, sendo assim professor de Aristóteles, que também esteve no Egito para estudar. O rei Felipe II, pai de Alexandre, escolheu Aristóteles como professor de seu filho e ofereceu o templo de ninfas em Miesa para ser usado como sala de aula. Miesa era como um colégio interno para Alexandre e os filhos de outros nobres macedônios que o acompanharam, como Ptolomeu, Heféstio e Cassandro. Muitos desses outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e mais tarde se tornariam generais em seu exército. O próprio Ptolomeu foi um general de Alexandre e, após a morte do mesmo, elegeu-se a si próprio como faraó do Egito e deu início à dinastia ptolomaica, onde a representante mais famosa foi sem dúvida Cleópatra. Aristóteles ensinou a Alexandre e seus companheiros sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Sob sua tutela, Alexandre desenvolveu muito interesse pelo autor Homero, em particular com a obra Ilíada. Aristóteles lhe deu uma cópia desse livro, que Alexandre levava em suas campanhas. Assim como Napoleão faria quase 2100 anos depois, Alexandre o Grande levava em suas campanhas militares vários sábios da época para estudar a fauna e a flora e as culturas e tradições por onde passava. Talvez influenciado pela história de Pitágoras ter sido considerado um filho de deus Apolo, e também pela obra de Homero sobre o grande Aquiles, também ter sido chamado filho de Apolo, Alexandre começou a acreditar que ele próprio era um semideus. Assim que Alexandre chegou no Egito, foi recebido como um salvador, que livraria todo o Egito da dominação persa. Em busca de mais popularidade além do que já tinha, realizou os Jogos Olímpicos em Mênfis. Logo após isso, Alexandre foi coroado faraó do Egito. Seu segundo passo foi fundar a cidade de Alexandria, depois de ter um sonho profético onde um sábio ancião diz a ele o local exato para a fundação de sua cidade. Em seguida, Alexandre peregrinou até o oráculo de Amon, que ficava a quase 500 quilômetros de distância, no meio do deserto líbio. Após 4 dias de viagem, o pequeno grupo que acompanhava Alexandre ficou sem água. Mas foram salvos por uma incomum chuva que ocorreu no deserto.
Além disso, após uma tempestade de areia, o grupo se perdeu, mas foram guiados por duas serpentes que se comunicaram com Alexandre e levaram o grupo de volta para o caminho do oráculo. Após 3 semanas de viagem no deserto, Alexandre chegou ao local do oráculo em fevereiro de 331 a.C. Ele perguntou se a morte de seu pai havia sido vingada e se ele seria o senhor de todos os homens. O oráculo respondeu dizendo que lhe concederia o poder sobre os homens e que seu pai tinha sido vingado. Além disso, o oráculo teria dito a Alexandre que ele era filho do deus Amon, que é o equivalente ao deus do panteão grego, Zeus. Isso consolidou de vez sua propaganda de um legítimo semideus sobre a terra. Após a morte prematura de Alexandre aos 32 anos, seu general e amigo de infância fundou a dinastia Ptolomaica. A dinastia Ptolomaica reinou no Egito de 305 a.C. a 30 a.C. Os faraós ptolomaicos foram os responsáveis por várias construções, entre elas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o famoso farol de Faros e a lendária biblioteca de Alexandria. O nome farol veio da ilha de Faros, onde o maior farol de todos os tempos foi construído. Revestido com enormes pedras de granito branco, ele tinha 180 metros de altura e sua entrada tinha 4,5 metros. É considerado até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que ele podia ser visto a centenas de quilômetros de distância. Em seu topo, acendiam-se enormes tochas que serviam de orientação noturna. O grande matemático e inventor Arquimedes projetou enormes espelhos de bronze extremamente polidos que refletiam a luz solar, emitindo assim um poderoso raio dourado, servindo tanto de referência para os navegantes quanto arma, quando apontados para embarcações. O seu poderoso reflexo solar cegaria e até queimaria as embarcações inimigas, agindo como uma espécie de lupa gigante. O farol foi gravemente danificado por um terremoto em 956 e novamente em 1303 e em 1323. Finalmente, o restante da estrutura desapareceu em 1480, quando então o sultão do Egito da época construiu uma fortaleza medieval. A Grande Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais célebres bibliotecas da história e um dos maiores centros de sabedoria da antiguidade. Ficava situado na região portuária da cidade de Alexandria. Ptolomeu, sendo um apreciador da filosofia grega, tal como seu antecessor Alexandre o Grande, apoiou a criação de diversas escolas de pensamento sediadas na biblioteca, além de museus e coleções permanentes, que acabaram atraindo diversas personalidades intelectuais de todo o mundo antigo para Alexandria. O objetivo da biblioteca era conter em sua coleção os livros de todos os povos da Terra. Ptolomeu foi o precursor dessa ideia, pois primava pela plena integração dos povos em torno do saber. Além de adquirir os maiores trabalhos intelectuais de sua época, a biblioteca disponibilizava obras traduzidas para o grego e diversas outras línguas. Havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, nascida no ano de 370 d.C., filha do filósofo Theon. Ela foi a última cientista, matemática, inventora e diretora da escola neoplatônica da Biblioteca de Alexandria. Suas contribuições para a ciência incluem o mapeamento dos corpos celestes, o aperfeiçoamento do astrolábio e a invenção do hidrômetro, no qual usamos até hoje. O crescimento da Igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagã.
em meio às tensões políticas e religiosas. Hipátia usava sua influência para manter a sua escola e a Biblioteca de Alexandria a salvo, e continuava publicando seus estudos e lecionando. O bispo Cirilo a odiava, não só porque Hipátia tinha influências e alunos importantes no governo, mas porque Hipátia representava o símbolo do aprendizado e da ciência, além do poder feminino, que era largamente apontado pela Igreja como paganismo. Até que uma tarde de março de 415, quando regressava do museu, Hipátia foi atacada em plena rua por uma turba de cristãos enfurecidos a mando do bispo Cirilo. Ela foi arrastada pelas ruas da cidade até uma igreja, onde foi cruelmente torturada até a morte. Depois de morta, o corpo foi lançado à fogueira em pedaços e Cirilo foi feito santo. Um ano após essa tragédia, a Biblioteca de Alexandria foi atacada e seus livros e papiros repletos de conhecimento antigo foram queimados pelos fanáticos religiosos. Essa foi a última destruição da Biblioteca de Alexandria, e com ela grande parte do conhecimento foi perdido. O cristianismo, assim como o islamismo e o judaísmo, ganharam força, e o mundo mergulhou por séculos no que chamamos hoje da Idade das Trevas. A história de Hipátia e os últimos dias da Biblioteca de Alexandria foi muito bem contada no filme Ágora, Alexandria, de 2009. O filme é estrelado por Rachel Weisz, dirigido pelo espanhol Alejandro Amenábar. Nós iremos visitar Alexandria e saber ainda mais de nossos antepassados. Venha conosco nessa incrível viagem. Esperamos por você.